Bom dia, irmãos e irmãs. Eu espero que todos vocês estejam bem e guardados na paz do Senhor Jesus. Mais um domingo que estamos na presença do Senhor e quero convidar você a fazer o que está escrito lá em Eclesiastes 11:1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Como? Compartilhando esta mensagem, a mensagem deste domingo, para alguém que você conhece. Faça isso. Compartilhe o link, seja no YouTube ou no Facebook. Abra uma sala e convide seus amigos para participar, porque certamente, compartilhando esta mensagem, a palavra não voltará vazia e nós acharemos o nosso pão, para a glória do Senhor. Eu quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos comigo, orarmos. Na sequência nós teremos uma canção e depois nós ouviremos a mensagem com o pastor Ézio, dando continuidade aos estudos expositivos do livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Vamos orar então? Pai, nesta manhã nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado até aqui, tem nos sustentado, tem nos protegido. E nós queremos, ó Deus, ofertar o nosso coração nesta manhã, queremos aprender, ó Deus, do Senhor, queremos compartilhar esta mensagem com os nossos amigos, familiares, porque certamente esta palavra não voltará vazia, ela produzirá frutos e nós queremos que ela produza mesmo. Então, fala conosco, abençoa o pastor Ézio, inspira-o, ó Deus, através do teu Espírito, que esta palavra seja edificadora, ensinadora e possamos praticá-la para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, graças a Deus. Dando sequência, nós vamos ouvir a mensagem agora para o louvor da glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, um bom domingo na presença do Senhor.
Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Mais uma vez nos reunimos, ainda que à distância, para estudar a palavra do Senhor. Temos essa manhã o desafio de conversar um pouco no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 10, os versos de 1 a 48. É um texto relativamente longo, mas é uma história. Eu tenho certeza que nós vamos extrair desse texto muitas lições preciosas para a nossa vida. Mas antes de nós lermos o texto e conversar sobre aquilo que Deus tem para nós, vamos orar pedindo ao Senhor a iluminação do seu Espírito. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu cuidado, pela certeza de que é o Senhor mesmo que fala conosco através da sua palavra, que é sempre tão maravilhosa. Abre os nossos ouvidos, nos faz, ó Deus, nessa manhã, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos que a nossa mente, o nosso coração estejam assim preparados para ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Capítulo 10, dos versos 1 a 48, nos conta sobre a visita de Pedro à casa de um homem chamado Cornélio. Nós vimos já nos encontros passados os eventos relativos à vida de Pedro. Vimos que após a conversão de Paulo, no capítulo 9, há alguns relatos sobre as curas que Pedro fez na circunvizinhança de Jerusalém. E nós vimos no domingo passado que Pedro estava na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor. Já naquele encontro passado, nós vimos como Deus quebra os paradigmas, né? O texto nos conta sobre a cura de uma mulher, de uma ressurreição, melhor dizendo, de uma mulher chamada Dorcas, que é chamada de a discípula, e nós vimos que esse é um caso único no Novo Testamento, é um caso único na Bíblia, da mulher ser chamada de discípula. Mas também temos a cura do Enéas, o paralítico, e temos também esse momento em que o Pedro vai para a casa de um curtidor e fica ali hospedado. E nós vimos que isso tudo é quebra de paradigma, né? Daqueles obstáculos que os judeus colocavam em relação aos que não eram judeus. E especialmente o fato de Pedro estar na casa de um homem que é curtidor nos demonstra algo que estava acontecendo no coração, né, desses discípulos de Jesus, que agora tinham que pregar o evangelho, mas encontravam as barreiras da sua própria religiosidade anterior ou da sua própria cultura. O texto que nós leremos e vamos conversar nessa manhã nos conta sobre um passo além em que a igreja dá na direção dos não-judeus e o que o Espírito Santo faz na vida desses não-judeus. Vamos ler o texto. Atos capítulo 10, verso 1 em diante, diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Nós vemos então que esse homem chamado Cornélio era um comandante de uma centúria. A centúria comportava entre 80 a 100 soldados. Nesse caso, era chamada a centúria italiana, uma referência possivelmente aos arqueiros que eram todos romanos, por isso a italiana. Eram todos cidadãos romanos. O texto nos fala que esse homem era temente a Deus, era piedoso e temente. Essa expressão nós já vimos em Atos. Nós vimos que tementes a Deus são aqueles que, não sendo judeus, adoram o Deus de Israel, concebem que o Deus de Israel é o único Deus, mas não passaram pela circuncisão e, portanto, eles não são considerados como parte, né, daqueles que podiam entrar no templo, por exemplo. Um temente a Deus era, portanto, alguém que não era judeu, que acreditava no Deus de Israel, mas não tinha passado pela circuncisão. E o texto nos fala que ele era um homem que fazia esmolas, e, portanto, era conhecido pela sua generosidade. Versículo 3, um dia por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ele está orando por volta das 3 horas da tarde, né? Da terceira hora da tarde, e que era o momento em que acontecia o sacrifício no templo. Todos os dias, por volta das 3 horas da tarde, ocorria no templo em Jerusalém o sacrifício pelo perdão dos pecados. E todos os judeus, e todos os tementes, e todos os prosélitos, nesse momento em que acontecia o sacrifício no templo, também estavam em oração para receber o perdão que era prometido aos que criam que Deus era poderoso para perdoar os pecados. Esse Cornélio está orando, tem uma visão de um anjo, ele chama esse anjo de Senhor, ele sabe quem está falando com ele sabe que é algo da parte de Deus, né? E o texto continua dizendo que o anjo diz: olha, as suas orações, as suas esmolas, a sua generosidade chegou diante de Deus, Deus ouviu a sua oração. Nós vamos descobrir lá no capítulo 11, no próximo capítulo, qual era a sua oração, porque Pedro vai falar da oração que o Cornélio fez, mas que não está relatada aqui no capítulo 10. Verso 5: agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Aqui nós temos então a menção, né, de que Pedro está, nós já sabemos, nós já fomos informados que Pedro está em Jope, na casa do Simão, curtidor, e a ordem é que o Cornélio mande chamar Pedro para ele estar com ele ali em Cesareia. Veja que é algo interessante, né? A palavra Jope, a cidade de Jope, ou Jofar, é a mesma cidade que nós encontramos lá no livro do Jonas, do profeta Jonas. Jonas, em Jope, comprou uma passagem para ir para Tarsis, quando Deus o havia ordenado para que ele fosse para Nínive proclamar. Aqui, mais uma vez, nós temos a cidade de Jope e, coincidentemente, essas coincidências da Bíblia, nós temos um Simão, né? Um Simão bar Jonas, Simão filho de Jonas. E o Jonas, lá o profeta, não obedeceu a Deus, indo para Tarsis. Será que o Pedro vai obedecer e vai até a casa de Cornélio em Cesareia? É o que nós vamos descobrir na leitura do texto. Versículo 7, logo que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Verso 9, no dia seguinte, enquanto eles estavam em viagem, já perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então nós somos informados que, enquanto os homens já estavam se aproximando de Jope, Pedro sobe ao terraço para orar ao meio-dia, o horário da oração do meio-dia, o horário em que os judeus retiravam para orar. Aqui nós descobrimos que a igreja, né, os cristãos, nos primeiros séculos, ou pelo menos no primeiro século, continuava ainda seguindo, inclusive, os momentos de oração que os judeus tinham. Isso é um fato curioso, que a espiritualidade da igreja cristã ainda tem uma ligação muito forte ainda com a tradição judaica em relação às orações no templo. Versículo de número 10, ele estava com fome e o texto diz que ele teve um êxtase, né? O Lucas não nos informa que êxtase foi esse, mas o que sabemos é que ele, verso 11, viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Então, nessa visão de Pedro, nesse êxtase que Pedro tem, nessa experiência espiritual que Pedro tem, ele vê um lençol como que amarrado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol vários animais chamados pelos judeus de impuros,
Você pode ler sobre esses animais impuros lá em Levíticos capítulo 11, de verso 1 a 47, Deuteronômio capítulo 14, 3 a 20, nós temos ali uma lista de animais que não podiam ser comidos pelos judeus que estavam na trajetória, na passagem, né, entre o Egito e a Terra da Promessa, portanto caminhando pelo deserto. Mas a voz diz, levante-se, Pedro, mate e coma. A ordem que o anjo, ou que a voz lhe dá, né, não diz que é um anjo, mas a voz que dá a Pedro, a ordem é baseada lá em Gênesis 9:3. Se você ler na sua Bíblia Gênesis 9:3, nós vamos ler assim, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Há uma aparente contradição, né? Porque em Gênesis 9:3 diz que tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. E o Levíticos e Deuteronômio, o texto que nós já citamos, nos fala, né, de animais que são proibidos. Aqui nós entramos numa questão bem complexa, que são as chamadas leis de ordem sanitária, né, que eram as proibições relativas ao comportamento social dos judeus enquanto estavam passando pelo deserto, quase que com uma proteção da saúde dessas pessoas, né, proteção da saúde. Esses animais, muitos deles eram considerados impuros porque eles poderiam transmitir determinadas doenças, impurezas no sentido de transmitir a esse povo determinadas enfermidades. Por isso há tantas restrições. Essas restrições, elas estavam relacionadas não ao que a comida em si é amaldiçoada, mas num cuidado, né, da própria lei de Deus, né, a lei dada por Moisés ao povo, né, essa lei que era para proteger essas pessoas dos riscos que poderiam ter com esse tipo de alimento. O fato da ordem é porque Deus está dizendo algo importante, né, para Pedro. É o que nós vamos descobrir nos próximos versículos. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse imundo ou impuro. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. É interessante você notar a expressão 3 vezes, porque 3 vezes aponta para um ato completo, perfeito. Eram necessárias 3 testemunhas para validar um ato, um contrato, um acordo. 3 representa essa completude, como é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O número 3 é usado muitas vezes, Jesus seguiu para orar pela 3ª vez, uma simbologia de que ele orava perfeitamente, orava completamente, né? E o versículo 16 termina dizendo que o objeto foi elevado de volta para o céu, reforçando que a imagem, a visão que Pedro teve, veio da parte de Deus, é algo extraordinário. Verso 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ele estava hospedado. Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui. Verso 22, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Eu quero chamar a atenção desse relato, o fato de que Pedro então obedece à voz que o ordena a ir até Cesareia, e ele vai, por obediência, ele não sabe o que vai acontecer, ele não é informado dos fatos que acontecerão em Cesareia, mas ele obedece, ao contrário de Jonas, que estava em Jope e desobedeceu, Pedro estava em Jope e obedeceu, ele vai até a casa de Cornélio, de um gentil, para cumprir a ordem. Interessante é que o Cornélio já estava esperando a chegada, estava com a sua família reunida
esperando a chegada do Pedro. E eu fico pensando que talvez ele tivesse tanta certeza da vinda de Pedro, porque afinal de contas era um comandante, ele tinha uma patente importante no exército do Império Romano. Então eu imagino que ele, como esse importante chefe, esse importante líder romano ali em Cesareia, não teria jamais seu pedido negado por um judeu. Mas o Pedro vai não porque Cornélio convida. Né? Cornélio pode até ter essa impressão de que o Pedro veio porque ele o mandou chamar. Mas Pedro vai porque Deus o mandou ir. Cornélio não sabe do que aconteceu lá em Jope com Pedro. Pedro só foi porque Deus o mandou ir. E esses são os dois lados da história que nós vamos entender. Alguém pode achar que as coisas acontecem porque elas querem que elas aconteçam. Mas, na verdade, o texto nos mostra que Pedro está sendo levado pelo Espírito Santo, cumprindo a vontade de Deus. Ele não está sujeito à ordem de Cornélio. O verso 25, quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Aqui nós temos uma cena muito interessante, né? Porque Cornélio se prostra aos pés do Pedro, e Pedro diz para ele, verso 26, mas Pedro levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. É como se Pedro estivesse dizendo para Cornélio, Cornélio, não confunda o servo com o Senhor. O servo do Senhor não é Senhor, é servo. Porque se ele for servo do Senhor, ele será sempre servo, jamais Senhor. Esse trocadilho, né? Aqui não é para confundir nossa cabeça não, mas é para nos alertar para o fato de que no nosso tempo isso é tão diferente. Hoje muitos dos que se chamam de líderes, apóstolos, bispos e etc., né, se portam como se fossem senhores e não servos. Pedro nos ensina a humildade, que não é apenas uma expressão do caráter de alguém, é acima de tudo aquilo que o Espírito Santo faz na vida do que é servo. Aquele que é servo não se porta como senhor, porque ao se portar como senhor ele nega o seu papel, ele nega aquilo que ele é, servo. O servo jamais pode se sobrepor na condição de senhor. Esse tipo de comportamento de líderes religiosos, especialmente dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica brasileira, é uma afronta ao que Pedro nos ensina. Pedro se coloca como aquele que está ali, mas é capaz de olhar para um gentio e dizer, não faça isso, eu sou homem como você. Verso 27, falando com ele, Pedro entrou e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês me mandaram me chamar? Verso 30, Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Que expressão bonita. Estamos aqui todos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. O reverendo John Stott, ao comentar esse texto, escreveu assim, era um extraordinário reconhecimento de que eles estavam na presença de Deus, que o apóstolo Pedro deveria ser o portador da palavra de Deus para eles, e que todos eles estavam prontos e abertos para ouvi-la. Nenhum pregador poderia exigir um público mais atento. A Confissão de Fé de Westminster diz que, no ato da pregação da palavra, o pregador deve falar a palavra de Deus com responsabilidade, com esmero, ser um pregador da palavra de Deus. E nesse momento da pregação, o povo de Deus deve abrir os seus ouvidos para serem bons ouvintes da palavra de Deus. Os pregadores devem pregar a palavra de Deus, não a sua palavra,
não o que eles acham que devem pregar, aquilo que Deus mandou pregar, aquilo que está na palavra de Deus que deve ser pregado. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos diz, que nos mostra que é a palavra que tem que ser pregada. E nós todos, ouvintes da palavra, devemos abrir a nossa mente, o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e permitir que essa palavra chegue à nossa vida. Sermos bons pregadores e sermos bons ouvintes, todos da palavra de Deus. Verso 34, então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Aqui nós temos o sermão de Pedro. É interessante nós notarmos que o sermão de Pedro tem uma estrutura que é bom que nós atentemos para ela. Primeiro, ele fala sobre aquilo que Jesus fez no seu ministério. Jesus, ungido por Deus, andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, né? O ministério terreno de Jesus. Depois, Pedro aponta para a morte de Jesus. Esse Jesus foi morto na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e ele esteve conosco, ele comeu conosco, que nos ordenou para pregar o evangelho. É interessante que o que Pedro está fazendo é uma estrutura de sermão mostrando que que na nossa pregação, ou que na pregação, é preciso conter o exemplo de Jesus, o que Jesus fez, aquilo que Jesus fez na cruz, para a remissão dos nossos pecados, a sua ressurreição, que é o poder de Deus que o ressuscitou também, é a nossa esperança e a nossa vida, né? Que é a vida dos que são ressurretos com Ele. E de igual maneira, apontando que há uma ordem para esses que creem nele, que é que eles continuem pregando aquilo que todos os profetas dão testemunho de que por meio desse nome, verso 43, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Verso 44 diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Verso 46, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Quando nós lemos o texto, né, que nos conta que algo aconteceu semelhantemente ao que havia acontecido em Jerusalém. A vinda do Espírito Santo encheu as pessoas que estavam no lugar e elas falavam em outras línguas, línguas como de fogo. Note que Lucas não entrou em todos os detalhes daquilo que aconteceu no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Porque Lucas sabe que eu e você sabemos o que aconteceu lá. Então nós já vimos que Lucas usa esse método de comunicação que ele suprime em algumas narrativas aquilo que ele sabe que o leitor já conhece, que já sabe o procedimento, já sabe o que vai acontecer. Então aqui é um desses fatos em que Lucas omite toda aquela narrativa, porque ele sabe que no momento em que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, línguas de fogo foram derramadas sobre aquelas pessoas que tinham vindo de todas as regiões para Jerusalém, de outros idiomas, portanto os que não falavam aramaico, e que no momento que os apóstolos pregavam, eles ouviram
que essas pessoas, os apóstolos na sua própria língua. Ali nós temos um milagre que nos mostra que o Espírito Santo desfaz a diferença das raças, das línguas. O contrário lá de Babel, né? Babel, a língua é confundida. Em Pentecostes, a unidade, todos conseguem compreender, todos entendem. Há uma reunião do povo que agora fala, entre aspas, um só idioma, uma só língua. Não é que todos têm que falar o mesmo idioma, mas no sentido figurado de que todos compreendem o que é essencial. Ao contrário lá de Babel, as pessoas não compreendem o que é essencial, elas estão confusas. Aqui não, aqui há compreensão. A mesma coisa acontece em Cesareia, só que agora entre os gentios, na casa de um gentil, portanto de um não-judeu, que os judeus consideravam como porcos, ainda mais se tratando de um romano, né, se tratando de um soldado romano, que os judeus reputavam como porcos, especialmente porque eles dominavam todo mundo conhecido, inclusive oprimia os judeus, e diziam que eles haviam conquistado esse mundo por conta dos seus deuses. Os seus deuses romanos tinham dado a vitória para o Império Romano ser tão poderoso. Agora imagina o ódio desses judeus por esses romanos, né? É claro que a gente não vai conseguir compreender esse texto para entender a sua profundidade, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Mas um judeu, ao ler esse texto, sabe o que está acontecendo aqui. Nós estamos enfrentando uma situação que só um judeu pode entender, que é a gravidade de entrar na casa de um gentil, de ser portador desse Deus de Israel para um gentil, e esse gentil receber da parte de Deus, do seu Espírito Santo, e agora essas pessoas terem as evidências de que creem em Jesus Cristo e agora são irmãos. Você imagina o que esse ato né? O poder desse ato naquela família, naquele ambiente, né? E não é por menos que os judeus da circuncisão ficam espantados, ficam preocupados, ficam sem compreender como o Espírito Santo está descendo sobre os gentios. Nós vamos perceber que isso é o tema do capítulo 11. Mas no 47, nós vemos assim: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro chega a uma conclusão óbvia. A conclusão óbvia é que, como nós podemos negar o símbolo do batismo para aqueles que receberam aquilo que o símbolo representa, ou seja, a salvação em Cristo? Como negar o batismo por aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador? A resposta é óbvio que não há como negar. É por isso que o verso 48 diz que ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui está no plural, né? Que fossem batizados, porque está se referindo a toda a casa, né, de Cornélio. Não se trata de um grupo, nós não sabemos quantas pessoas, mas possivelmente um grupo relativamente grande de pessoas, batizando em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Quero chamar a atenção para o fato de que aqui nós não temos nenhuma teologia do batismo, nós não temos a fórmula do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não quer dizer que aqui o batismo foi só em nome de Jesus. Esse é um daqueles textos em que as pessoas distorcem a mensagem de Lucas, fazendo doutrinas que não está na Bíblia, como o fato de que o batismo tem que ser só em nome de Jesus e não o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio Jesus havia ordenado e como a igreja sempre praticou. Por que então Lucas não fala do batismo no Pai, do Filho e do Espírito Santo e fala batismo em nome de Jesus Cristo? Porque Lucas não está fazendo teologia doutrinária do batismo. Como ele também não está fazendo doutrina do Espírito Santo ali nos textos que ele relata a efusão do Espírito Santo. Lucas não está preocupado com isso. Quem vai fazer essa parte doutrinária, né, de maneira muito mais forte, muito mais complexa e também muito mais elaborada, são as cartas apostólicas, né? Nas cartas apostólicas vamos encontrar doutrina sendo elaborada. Aqui, Lucas está preocupado em contar os fatos sem entrar
nas questões especialmente doutrinárias que, por conta disso, né, acabou trazendo tanta confusão na igreja, tantas distorções daquilo que está em Lucas, né, nos Atos dos Apóstolos, por conta de fazer teologia naquilo que Lucas não queria fazer, uma teologia doutrinária. Pelo menos nesse caso, Lucas não está de maneira alguma falando do batismo apenas no nome de Jesus. Lucas está apenas relatando que eles foram agora recebidos como irmãos em Cristo. Que o batismo é o símbolo disso, daqueles que estão em Cristo e fazem a igreja de Jesus. Não é assim? Não é assim que nós cremos? O batismo é um sinal externo, né, de que somos membros da igreja de Jesus. O batismo não salva, o batismo não regenera, o batismo é apenas, na nossa compreensão cristã, esse sacramento da graça de Deus que nos aponta como parte da igreja, dessa igreja visível, dessa igreja da qual fazemos parte aqui. O texto nos diz que Pedro, então, permaneceu com eles alguns dias. A gente pode passar desapercebido sobre esse finalzinho, mas ele é importante. O Pedro, que foi lá para orar em obediência a Deus, né, com Cornélio, foi para visitar Cornélio em obediência a Deus, jamais pensou que algo de tão grande, tão maravilhoso pudesse acontecer. E ele fica na casa do Cornélio. Ele que não podia sequer visitar a casa de um gentil, agora está hospedado na casa do gentil. Olha o que o Evangelho faz, né? O que o Evangelho faz? Vamos conversar algumas coisas sobre esse texto para você e para o meu coração. Primeiro, Cornélio é temente a Deus, generoso, piedoso e religioso, mas ainda precisa ser salvo. Atos 11:15 vai nos mostrar isso, né? Lá em Atos 11:15 nós vamos ver o conteúdo do pedido, né, da oração e do pedido de Cornélio, e lá está claramente que ele pediu a vinda do apóstolo Pedro porque ele queria ser salvo. O que isso nos ensina sobre ser religioso, mas não conhecer a Cristo? O que significa, né, que alguém seja generoso, temente a Deus, piedoso, mas não chegar a ter Cristo, conhecer a Cristo? Essa é uma mensagem para o seu e para o meu coração. Precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer Jesus. Jesus tem para você e para mim o maior, mais maravilhoso projeto de vida, que nos restaura a vida verdadeira, nos dá a vida verdadeira, nos dá sentido para a existência, nos dá missão para a vida, nos dá a certeza de que Deus que nos ama tanto, ama assim como nós estamos, como você está, nos seus pecados, nas suas crises, nos seus medos, naquelas coisas que você acha que nunca vai poder superar. Mas Ele te ama tanto, 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 te ama como você está. Mas Ele tem esse amor tão grande, tão especial, tão maravilhoso, que Ele sabe que não pode te deixar assim como você está, né? No sentido de que com esse sentimento de estar no pecado, de estar imperdoado, de estar carregando sempre sobre os ombros esse sentimento de ser inaceitado diante de Deus. Deus te ama tanto que sabe que você e eu não podemos permanecer nessa situação de nos achar não amados por Ele, não salvos por Ele, não agraciados por Ele. Então, que essa palavra seja também para o seu coração um convite da graça de Deus, para você fazer uma oração e dizer: Jesus, minha vida é tua, vem e toma conta da minha vida. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Assim como Cornélio, uma nova vida vai se abrir. A segunda questão é: Pedro teve que igualmente se converter. Seu conceito de pureza e justiça era um obstáculo para a pregação do Evangelho. Também não corremos o risco de transformar nosso conceito de santidade no obstáculo para proclamar o Evangelho? O senhor não quer se delongar nessa questão, mas Pedro também teve que se converter. Cornélio teve que se converter, era religioso, precisava converter-se a Cristo. E o Pedro cria em Cristo, mas precisava se converter ao Cornélio, ao gentil, ao que era diferente, a passar por cima do seu preconceito, da sua intolerância, para poder levar o Evangelho. Da mesma maneira, será que nosso conceito de santidade não nos leva muitas vezes também a olhar para aquele que nós reputamos como impuro, reputamos como não aceito, não amado por Deus,
e nós deixamos de proclamar o Evangelho da salvação. É uma frase que eu sempre gosto de usar: às vezes nós somos muito rápidos em mandar para o inferno aqueles que Deus quer salvar. A última questão que eu quero conversar com você é como este relato nos dá ânimo para proclamar e também nos ensina o conteúdo que devemos proclamar e a certeza dos efeitos da evangelização. Eu não sei para você, mas quando eu leio esse texto, enche meu coração de ânimo por saber que é Deus que faz a obra, que me cumpre obedecer, me cumpre ir. Não ser como Jonas, deixar de ir a Nínive e tentar fugir para Tarsis. Ser como Pedro, que ouve o mandato de Deus e obedece. É assim que nós percebemos que na nossa obediência, quando nós proclamamos o Evangelho, Deus faz a obra que é dele, para a glória dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua presença poderosa, obrigado, Senhor, pela tua graça que nos assiste, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos desafia. Abençoe-nos, Pai, para que essa palavra seja para nós verdadeiramente ânimo para a nossa vida, para a nossa missão, para aqueles que nessa manhã ouviram essa palavra e precisam se reconciliar contigo, voltar para o Senhor, dizer mais uma vez: ó Deus bendito, como eu te amo, como eu preciso do Senhor. Talvez, ó Deus, alguém nesse momento está com seu coração ansioso para receber o perdão que o Senhor tem para dar, esse perdão da sua graça que é capaz de arrancar o nosso coração do pecado e nos dar uma nova vida, uma nova esperança, um novo jeito de viver. Bendito Senhor, faz esse milagre na vida dessa pessoa nessa manhã. E a todos nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, faz-nos, Deus eterno, sermos como Pedro, não nos hesitarmos em obedecer a tua palavra. Possamos dizer como Pedro: imediatamente nós fomos, porque o Senhor nos mandou ir. E o Senhor nos mandou ir onde quer que estivermos, com quem estivermos. O Senhor nos mandou a proclamar esperança, a falar dessa verdade maravilhosa, que é cheia de graça, cheia de vida, para restaurar e salvar. Abençoa o nosso país. Mais uma vez nós pedimos, abençoa aqueles nossos irmãos que estão enfermos, especialmente esses que estão enfrentando dificuldade com o próprio Covid, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar cada família, cada vida, para que possam sair dessa enfermidade, possam se recuperar e não ter nenhuma sequela de vinda desse vírus. Também sobre o bendito Senhor, sobre os médicos, enfermeiros, os cientistas, aqueles que estão em busca de uma vacina. Ó Deus bendito, abençoa com a bênção da sabedoria, para que possam ter capacidade de descobrir logo essa vacina, para que, ó Deus, vidas sejam poupadas, mas acima de tudo, Senhor amado, para que a presença do Senhor se faça sobre cada casa, cada vida. E nesse tempo, nós nos tornemos sinais de esperança, de vida, para cada um e cada uma que está enfrentando esse momento com temor, esse momento com ansiedade, esse momento com insônia, que nós cristãos, que nós somos chamados como Pedro, possamos levar a esperança para a glória do Teu nome. Amém e amém.